Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, continuando as nossas exposições bíblicas. Chegamos agora no capítulo 3, versículo 12 a 17. Colossenses, capítulo 3, 12 a 17. Semana passada nós vimos o aspecto negativo daquilo que nós não devemos fazer como cristãos, mortificando o pecado, lembrando que nós fomos refeitos como um novo homem, uma nova pessoa em Cristo. E agora Paulo continua a sua exortação no versículo 12, nos ensinando que tipo de roupa nós cristãos devemos nos vestir. 3, 12 a 17, a palavra de Deus nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. A bendita palavra do Senhor. Colossenses 3, 12 a 17, será o foco da nossa exposição. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade que temos, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, de abrirmos a palavra do Senhor no dia do Senhor, para buscarmos a instrução que vem do Senhor. E a nossa oração é que o Teu Espírito, que habita em nós, que está aqui em nosso meio nessa manhã, que Ele seja aquele que dirija de fato cada palavra que será dita. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Essa é a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma geração profundamente preocupada com a estética. Talvez nenhum ramo da sociedade hoje gere tanta renda, tanta riqueza do que a estética, a aparência. Se você for em algum centro de compras ou um shopping center, você vai observar que a maioria das lojas estão voltadas para isso. É a geração da estética, da aparência. Obviamente que a época em que Paulo viveu não era tão diferente da nossa. Sempre houve uma preocupação no ser humano com a estética. Mas esse texto, Paulo vai ensinar algo profundo sobre a estética espiritual. Que tipo de roupa nós cristãos devemos vestir? Como é que nós devemos nos apresentar? Não fisicamente, mas de forma espiritual. Paulo vai usar aqui uma metáfora poderosa, mostrando que quando alguém se encontra com Jesus, isso implica não apenas em tirar uma roupa velha, mas vestir-se de uma roupa nova. Ele então vai explicar como é essa roupa nova. Nós vimos que nas sessões anteriores ele falou exatamente isso, que agora, como ressuscitados em Cristo, nós devemos nos vestir desse novo homem. Se você voltar um pouco, capítulo 3, versículo 10, ele diz exatamente isso: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então vocês, na conversão, tiraram essa roupa, vocês agora têm uma roupa nova. E que tipo de roupa é essa que Paulo então aponta aqui? Que qualidades, que características são essas que são tão vitais na vida de um cristão? Nós vamos ver que o tipo de roupa que Paulo está falando aqui é a própria vestimenta de Cristo.
São as próprias virtudes de Cristo. Essas qualidades, elas foram preeminentemente demonstradas na própria vida de Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: revesti-vos da roupa de Jesus Cristo. Revesti-vos do próprio Senhor Jesus Cristo. E a grande pergunta é: será que eu e você temos nos vestido desse tipo de roupa? Será que é essa a grande preocupação da nossa vida? Nos vestirmos da roupagem para que possamos nos parecer com o nosso Salvador? É por isso que esse texto é relevante para você e para mim, porque ele nos ensina a importância de uma vida onde nós vistamos a roupa de Jesus. Agora vamos analisar o texto. Nós podemos ver que o contexto, ele é muito claro e objetivo. No capítulo 3, no versículo 1 a 4, Paulo nos ensina, e ensina aos Colossenses, sobretudo, e também a nós, que nós fomos ressuscitados em Cristo. E agora nós devemos ter uma mentalidade celestial, ou seja, uma vida orientada nesse Cristo exaltado. Ele diz: vocês ressuscitaram em Cristo e vocês morreram. Houve uma profunda mudança naquele momento que o Espírito transformou vocês. E ele então aqui, a partir do versículo 5 até o versículo 17, ele vai mostrar o que é essa nova mentalidade celestial. O que é pensar celestialmente? O que é ser vivo em Cristo e morto para o pecado? E para isso ele vai usar uma poderosa metáfora, a metáfora da vestimenta, do despir-se e do vestir-se. Ele usa essa metáfora. Nós vemos que ele vai usar essa linguagem no capítulo 3, versículo 8. A ideia do despojar-se, no versículo 9, despir-se do velho homem. Então Paulo vai usar essa metáfora de tirar algumas coisas e vestir-se de outras. Então, negativamente, nós vimos na semana passada, o versículo 5 a 11, ele vai dizer que nós temos que nos despir e morrer para aqueles antigos comportamentos que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Comportamentos sexuais, individuais, pecaminosos, mas comportamentos também que tinham a ver com a coletividade, que tem a ver com o nosso relacionamento interpessoal e que destrói a vida de uma igreja. Eles: vocês precisam morrer, porque vocês viviam assim. E lembre-se, a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem desse jeito. Há um Deus santo que julga a nossa vida. Vocês não podem mais viver daquele jeito. E agora, no versículo 12, ele vai falar o aspecto positivo. Ou seja, positivamente, nós temos que nos vestir de comportamentos e atitudes desse novo homem que foi criado, dessa nova criação. Nós somos seres novos, transformados. Então, no capítulo 3, versículos 5 a 11, ele apresenta uma lista de vícios, de pecados que nós temos que abandonar. E agora ele vai apresentar, a partir do versículo 12, uma lista de virtudes, de coisas que nós devemos seguir. Então a ideia principal do texto é: revistam-se dessa nova humanidade criada em Jesus. Essa é a ideia aqui. Vocês precisam agora se revestir. E aqui, assim como o versículo 5 a 11, o versículo 12 a 13, é uma seção profundamente exortativa. Há várias exortações que Paulo faz aqui, e essas exortações, elas são importantes para mim e para você. Por quê? Porque não são pedidos, não são indicativos, são ordens que nós devemos obedecer. E não obedecer a essas ordens significa viver no pecado. Todas as vezes que o Novo Testamento traz essas exortações, nós devemos ver a própria lei de Deus sendo trazida para nós. Então aqui no versículo 12 até o versículo 17, acompanhe comigo quantas exortações. Você pode até notar, eu vou mostrar cada um desses verbos que estão nessa forma exortativa. O primeiro, versículo 12, revesti-vos. Revesti-vos. A primeira exortação que Paulo faz aqui, revesti-vos. A segunda, no versículo 15, a palavra árbitro está em forma imperativa, seja a paz de Cristo o juiz ou o árbitro em vosso coração. A segunda exortação.
A terceira, que está aí no versículo 15 também, sede agradecidos. O verbo ser aí, sede agradecidos. Terceira exortação. A quarta, no versículo 16, habite ricamente em vós. O verbo habitar em vós, a palavra de Cristo. E por último, versículo 17, essa ideia de tudo que fizerdes, dando a Ele graças, ainda que não esteja em uma forma, em um verbo exortativo na língua grega, mas tem uma força argumentativa, imperativa, que é dando por Ele graças a Deus Pai. Então observe que todos esses verbos trazem essa exortação que tem a ver com o particular, mas que tem a ver com o comunitário, com a nossa vida comunitária. É um texto onde Deus está trazendo exortações para nós. E como é que esse texto se estrutura? Bom, alguns dividem ele em duas partes, do versículo 12 e 14, esse verbo revestivos, e outros dividem de 15 a 17. É uma forma de dividir, alguns comentaristas fazem assim, outros dividem em três partes, como eu vou fazer aqui. Primeiro, do versículo 12 a 14, através desse primeiro imperativo, resistivos. Depois do versículo 15, com esse outro imperativo, seja o apto e seja agradecidos, dois imperativos, duas ordens. E por último, versículo 16 e 17, com esse outro, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, nós vamos dividir esse texto em três partes. É a lógica do fluxo de pensamento, obviamente, do próprio texto. Nós não devemos fazer divisões arbitrárias. O texto nos aponta para essas três divisões. E qual é a ideia, qual a tese, qual é o argumento central aqui do texto, que será também um tema do sermão? E o tema é: vista-se da roupa santa de Jesus. É isso que Paulo está ensinando aqui. Vista-se da roupa santa de Jesus. E há três ideias. A primeira, do versículo 12 a 14, é que a vestimenta de Jesus produz corações com virtudes que geram unidade e harmonia. A vestimenta de Jesus vai produzir virtudes em nós que vão produzir, obviamente, harmonia no nosso relacionamento com outras pessoas. É a primeira coisa que ele vai nos ensinar. A segunda, versículo 15, é que a vestimenta de Jesus produz corações onde reinam a paz e gratidão. A vestimenta de Jesus produz corações onde reinam a paz e gratidão, no versículo 15. E por último, versículos 16 a 17, a vestimenta de Jesus produz corações hospitaleiros à palavra de Jesus, que gera ensino, adoração e submissão. São essas três ideias que nós vamos abordar nessa manhã. Então vamos primeiro analisar dos versos 12 a 14. A vestimenta de Jesus produz virtudes que obviamente geram unidade e harmonia. Veja como Paulo começa esse texto com esse verbo imperativo revestivos. Eu já expliquei antes porque Paulo no versículo 10 fala e usa esse mesmo verbo, revestivos, ou seja, vestir uma roupa, vista-se. Vocês tiraram a roupa velha, a roupa que vocês tinham antes de conhecer a Jesus Cristo. Então a vida de um cristão verdadeiro, ela tem literalmente um corte. E esse corte é antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Se alguém continua vivendo a mesma vida depois de se dizer cristão, ele ainda não conheceu a Cristo. Ele ainda está com as roupas velhas, o que é possível que ele não seja um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, Paulo diz assim, vista-se. E aqui ele vai apresentar um catálogo de virtudes que, obviamente, são virtudes que tinham a ver com a identidade pessoal, mas aqui estão, sobretudo, voltadas para a comunidade, para o povo de Deus, para o nosso relacionamento com outras pessoas. Esse pois aí que tem na versículo 12 poderia até ser traduzido de uma outra forma. Algumas versões têm portanto, ou seja, agora que, e isso tem a ver com a lógica dos versículos anteriores, agora que vocês se revestiram desse novo homem que Jesus fez, agora vocês têm que se vestir de fato. Vocês precisam se vestir dessa roupagem nova. Portanto, revestivos. E Paulo então vai dizer quem é que nós somos agora.
Veja o que ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E essa expressão, eleitos de Deus, santos e amados, usados agora para os crentes da nova aliança, implica que nós somos o novo Israel de Deus. Essa expressão era usada para o antigo Israel. Várias e várias vezes no Antigo Testamento, Deus vai mostrar, primeiro, que Ele escolheu Israel, dentre todas as nações. Essa é a doutrina da eleição, da soberania de Deus, onde Ele escolhe antes da fundação do mundo, e essa escolha vai se visualizando na história, onde Deus escolhe um povo para si. Deus escolhe pecadores. É por isso que a história da Bíblia é a história da eleição. E Deus o tempo todo está dizendo a Israel: eu escolhi vocês. E a ideia de santidade está atrelada à eleição. Vamos ver alguns textos onde Deus lembra a Israel que eles haviam sido eleitos. Em Deuteronômio há vários textos onde Deus está lembrando a Israel dessa eleição. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 37. Deuteronômio 4, 37 diz assim: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo presente e com a sua grande força. Veja, o texto diz: Deus amou a Abraão. Existiam inúmeras pessoas em Ur dos Caldeus, mas Deus amou Abraão, escolheu Abraão. Veja o capítulo 7 também, versículo 6, Deuteronômio 7, 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Se existe uma linguagem mais clara do que essa, é impossível. Deus escolheu Israel dentre todos os povos da terra para ser o seu povo. Se você caminhar um pouco mais, capítulo 10, versículo 15, Deuteronômio 10, 15, assim: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes dele, escolheu de todos os povos que hoje se vê. Tão somente o Senhor se afeiçoou daquele povo. Eles não tinham nada de diferente, de especial. Essa é a doutrina da eleição. Isso é graça. Se você caminhar um pouco mais, 14, versículo 2, o texto vai dizer exatamente isso. Deuteronômio 14, 2, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Deus havia escolhido, decidido amar Israel, para que através daquele povo viesse o Messias Salvador. Mas Paulo vai dizer lá em Romanos, abra sua Bíblia, Romanos 9, 24 e 25, que agora na nova aliança, com a vinda de Jesus, esse amor eletivo de Deus agora é alcançado, ou estendido, aliás, para gentios como eu e você. Isso estava lá nos planos eternos de Deus, que agora em Cristo, essa obra da salvação fosse amplificada para gentios, para outros eleitos que estavam lá nos planos eternos de Deus. Só que agora gentios. E Paulo vai dizer isso em Romanos, no capítulo 9, versículo 24 e 25. Romanos, capítulo 9, versículo 24 e 25. A palavra de Deus. Mas antes vamos ler capítulo 9, versículo 11 a 13, que vai mostrar também a eleição. Romanos 9, 11 a 13. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Deus elege não é porque Ele sabe que a pessoa vai escolher a Ele ou não no futuro, porque se fosse assim a salvação seria por obra, o mérito da fé futura da pessoa. Não. E onde existe mérito, irmãos, não há graça. E aqui Paulo está dizendo: já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus escolheu Jacó e não Esaú. E agora no versículo 24 e 25, Paulo vai dizer como Deus, nos planos dele, quis estender essa eleição para gentios. Ele diz o seguinte, vamos ler a partir do versículo 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo sereis chamados filhos do Deus vivo. Veja que coisa maravilhosa, é isso que Deus fez. Ele nos chamou para fazer parte do povo de Deus, e agora nós somos tratados da mesma forma que Israel foi tratado, como um povo eleito, amado, como um povo santo que foi separado. Paulo diz: vocês precisam se revestir, porque agora vocês foram chamados, Deus chamou vocês, tirou vocês do mundo. E essa ideia de ser santo, a ideia de ser separado, Deus separou vocês. Vocês não podem viver como a sociedade em que vocês vivem, uma sociedade marcada pelo pecado, pela impiedade, pela mentira, pela sexualidade permissiva. Vocês não podem mais viver assim. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui. Agora vamos voltar lá para Colossenses. Então agora vocês, como um povo santo e eleito, vocês precisam se revestir, mas de quê? E Paulo então aqui vai trazer uma lista de virtudes. Vocês precisam, como eleitos de Deus, santos e amados, se vestir de ternos afetos de misericórdia. E aqui é interessante porque Paulo, quando ele vai falar dos vícios ou dos pecados, ele sempre usa esse padrão de 5. Mas aqui especificamente, há uma dúvida se Paulo usa 5 ou 6 palavras. Deixa-me explicar rapidamente. É que essa palavra ternos afetos, literalmente é a palavra compaixão. A palavra compaixão vem da ideia, na língua grega, de vísceras. Porque tem a ver com a compaixão, é quando você vê o sofrimento de alguém e você sente algo profundo, algo que vem de dentro. Então essa palavra tem a ver com splashnon, com a ideia de órgãos internos, esse anseio interior, ou como o tradutor traduz aqui, por ternos afetos ou profundos afetos. No entanto, a outra palavra que ele usa é a palavra que é traduzida por misericórdia, que também muitas vezes era traduzida por compaixão. Então a maioria dos tradutores, como da nossa versão aqui, preferem ver essa palavra misericórdia como um qualificativo do que vem antes. Ao invés de dizer assim, se revistam de compaixão e misericórdia, eles preferem traduzir, se revistam, traduzindo compaixão por ternos afetos, profundos afetos de misericórdia. Então, na verdade, são duas palavras que formariam essa ideia aqui. E a maioria dos estudiosos entende assim, como o nosso tradutor, de profundos afetos de misericórdia. Então agora a roupa que Cristo traz para nós é a roupa da misericórdia, de olharmos a miséria dos outros e colocarmos o nosso coração na miséria dos outros, termos compaixão. Porque não foi exatamente isso que Jesus teve de nós? Compaixão, misericórdia. Quando Ele viu a nossa miséria, o nosso pecado. E é por isso que Paulo diz assim, olha, essa roupa você precisa se vestir de misericórdia. Misericórdia. A outra palavra que ele usa é bondade ou retidão. E é um termo que é usado várias vezes em relação a Deus, em relação a Cristo, que são bons em essência. E nós agora somos chamados a nos vestirmos de bondade. Em meio ao mundo mau, nós somos chamados a mostrarmos bondade, compaixão, misericórdia, bondade. A outra palavra que ele usa, a terceira palavra, aí seria humildade. Humildade, ou modéstia. E é interessante que os falsos mestres que Paulo está combatendo aqui em Colossenses, eles tinham uma pretensa humildade. No capítulo 2, versículo 23, Paulo diz que eles tinham uma falsa humildade. É possível que uma pessoa tenha uma falsa humildade.
Primeira coisa é que o humilde, ele não se acha, nunca vai se achar humilde o suficiente. Paulo diz assim, a roupa que vocês precisam se vestir, precisa ter humildade. Precisa ser humilde. Em meio a uma geração que busca grandeza, que busca o sucesso, onde os homens buscam serem vistos, o cristão ele busca ser humilde. E se Deus, em sua infinita bondade, projetar o seu nome, lhe der sucesso, honra, quanto mais honra você tem, você mais atribui a Deus e você se torna humilde. A outra virtude que Paulo fala aqui é a mansidão, que pode ser traduzido por gentileza. O próprio Cristo diz que era manso e humilde de coração. Veja que essas virtudes, como a bondade, a humildade, a mansidão, estão profundamente atreladas a Cristo. Ele era manso, humilde de coração. E a mansidão pode ser traduzida por gentileza. É aquela capacidade de ser gentil com as pessoas. Suave. Não ser um bruto com as pessoas. A gentileza é uma virtude cristã. A última virtude que Paulo fala aqui é a paciência, ou longanimidade. Então, essas são virtudes, a paciência, que obviamente tinha a ver com os aspectos relacionais, ou seja, para que eu me relacione com outras pessoas que são pecadoras como eu preciso ter paciência. Eu preciso ter um ânimo longo. Eu preciso aprender que eu não sou perfeito e elas não são perfeitas. Então Paulo diz assim, vocês precisam se vestir agora como um povo de Deus, dessa roupa aqui. Que, quando nós olhamos essas virtudes, são as virtudes de Cristo. É a roupa de Cristo. Esse tipo de roupa que eu e você precisamos. São virtudes que pertencem a Cristo. E como é que essas virtudes são concretizadas na prática? Obviamente alguém poderia dizer, bom, eu tenho tudo isso, pastor. Eu me orgulho da minha humildade. Mas Paulo não vai deixar margem, porque o versículo 2, ele vai usar aqui, no versículo 2, dois particípios, e através desses particípios, que é suportai-vos e perdoai-vos, eles fornecem os meios pelos quais essas virtudes são praticadas. Paulo vai dizer, então, como é que essas virtudes são praticadas de forma prática? Porque eu posso dizer que tenho elas. Mas Paulo aqui não vai deixar margem. Quais são os meios através do qual essas virtudes são praticadas? E ele então vai dizer, primeiro, suportai-vos uns aos outros. E o que é suportar uns aos outros? Esse verbo tinha a ideia de suporte mesmo, no sentido de passar por alguma coisa penosa, mas o sentido aqui é de tolerância, de aguentar. Então Paulo diz assim, olha, agora, como é que eu me visto dessa roupa? Eu preciso aprender a suportar o meu irmão, a aguentar, ser mais tolerante, e ele precisa ser mais tolerante comigo. Isso tem a ver profundamente com a roupa de Jesus, porque ele foi profundamente tolerante com os seus discípulos. E tolerância não é aceitar o erro, meus irmãos. Isso não é ser tolerante. Tolerante é compreender que nós estamos vivendo em uma comunidade onde todos são pecadores, nós temos que ter paciência, tolerar para que a pessoa mude. Que às vezes as mudanças não são automáticas. E Paulo diz, vocês precisam se suportar um ao outro. Talvez aqueles falsos mestres estavam criando várias confusões, divisões na igreja. Ele diz assim, vocês precisam suportar, ser tolerante um com o outro. E ele continua, e perdoar-se, segundo particípio, e perdoai-vos mutuamente, ou seja, de perdoar um ao outro. Então, nessa roupa de Cristo, como é que eu sei que eu tenho compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade? Quando eu aprendo a conviver com outros pecadores e ser tolerante com eles. A primeira marca de uma pessoa orgulhosa é que ela sempre se acha melhor do que os outros.
E nós vemos a paciência de Jesus com os discípulos, como ele vai corrigindo eles, orientando eles. Jesus foi alguém que suportou a falha dos seus discípulos, mas sempre trabalhando para que eles fossem diferentes, sempre aprendendo a linguagem do perdão. Perdoai-vos mutuamente. Então Paulo diz assim, olha, essa roupa de vocês, o que significa isso na prática? É ser tolerante e aprender a perdoar um ao outro. E ele vai continuar, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, ou seja, é uma reclamação que implica culpa. Essa palavra grega tem isso. A ideia de queixa é que a pessoa falhou com você, não é uma coisa que você supõe. E é por isso que é muito importante, eu estou estudando aqui na escola dominical, nós temos uma visão muito clara do que é pecado. Pecado não é uma coisa empírica, abstrata. Pecado é quebrar a lei de Deus. Então, quando alguém diz que eu falhei, eu preciso saber que mandamento eu estou quebrando. O que é que eu estou fazendo que é contrário à lei de Deus? Então, aqui a ideia é que alguém pecou contra mim. E eu tenho uma queixa, ou seja, eu tenho algo que implica que a pessoa é culpada. E agora eu vou exercer a tolerância, aliás, o perdão. E por que eu devo fazer isso? Qual é o fundamento? Qual é a base para tudo isso? Paulo então vai explicar no final do versículo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse é um argumento destruidor. Todos nós temos dificuldades em tolerar irmãos pecadores. Embora nós queremos que todo mundo seja tolerante com o nosso pecado. Todos nós temos dificuldade em perdoar pessoas que nos ofendem. E geralmente nós perguntamos, mas por que eu devo fazer isso? Por que eu devo tolerar? Por que eu devo perdoar? Não é mais fácil simplesmente ignorar essa pessoa? Fazer de conta que ela não existe? E aqui Paulo vai usar um argumento do próprio exemplo de Cristo, quando ele diz assim, assim como o Senhor perdoou vocês têm que perdoar. E observe que Jesus nos perdoou, não foi porque Ele sabia que a gente ia amar Ele, ou foi porque houve alguma coisa boa em nós para que Ele nos perdoasse. Não, Ele nos perdoou quando nós não merecíamos o perdão. Obviamente, o perdão verdadeiro requer o arrependimento. É importante que aquela pessoa que nos ofendeu, que ela também haja com atitude de arrependimento. Mas o que Paulo está ensinando aqui é que esse perdão do Senhor, essa roupa, dessas vestimentas, essa vestimenta de Cristo, ela é uma vestimenta que torna o nosso coração perdoador, disposto a perdoar aqueles que nos ofenderam. E ele continua dizendo que nessa roupa, além dessas virtudes, dessa misericórdia profunda, da bondade, da humildade, da gentileza, da paciência, que se manifesta nesse suportar e perdoar um ao outro, tendo como fundamento o próprio perdão de Cristo por nós, ele agora então vai mostrar que nessa roupa, poderíamos usar até essa linguagem, ou seja, a linha dessa roupa que nós vestimos como crentes, é o amor. É isso que ele vai dizer no versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Essa é a vestimenta do cristão, o amor que é o vínculo da perfeição. E essa palavra vínculo aqui, literalmente tem essa ideia, tinha dois significados, essa palavra na língua grega podia significar um fixador, por exemplo, que eles usavam nos navios náuticos, ou as ligações do corpo humano. Os gregos já usavam essa palavra para essa ideia de duas coisas que estão conectadas, fixadas. Mas aqui tem a ver também com essa ideia de laço. De laço. O amor é o vínculo que une todas as virtudes. É como se fosse aquela linha que perpassa todas essas virtudes. É o amor. Essa é a roupa, é o avental que o cristão veste. O amor que é o vínculo da perfeição.
Eu já expliquei essa palavra aqui, quando Paulo usa perfeição, que tem a ver com a ideia de sermos completos. O pecado nos torna faltosos, incompletos, mas o amor é o vínculo que vai nos tornar completos. Paulo, inclusive, diz que o objetivo dele era oferecer os colossenses completos em Cristo, perfeitos em Cristo. Ele já havia dito isso. Nós vimos isso em sermões anteriores. Paulo diz, esse é o meu objetivo, oferecer vocês completos em Cristo, perfeitos. E o amor é isso que vai tornar uma comunidade completa, mais parecida com o Salvador. E nessa sociedade que estamos vivendo, marcada pela individualidade, onde você possivelmente não sabe a pessoa que está sentada ao seu lado, e talvez nem se interesse por isso, nós precisamos recuperar a essência do que é ser igreja. Ser igreja é estar vinculados em uma comunidade de amor. Ou seja, não basta frequentar uma igreja, eu preciso me relacionar, porque é nos relacionamentos humanos, nas falhas, nas queixas, que essas virtudes são exercitadas em nós. É possível que nós nos decepcionemos dentro de uma igreja? Sim. Quantas decepções o Senhor Jesus não deve ter tido com os seus discípulos? Mas como João diz no capítulo 13:1, ele os amou até o fim. É por isso que eu digo, igreja é uma questão de amor. Você foi amado por Cristo e você decide amar um grupo de pessoas. E você quer amar aquele grupo de pessoas. E você quer crescer com eles. E você aprende essas virtudes, e você veste essa roupa. Você aprende a suportar, você aprende a perdoar. E você só faz isso convivendo. Então as falhas da igreja são um exercício perfeito para você exercitar as suas virtudes e não sair da igreja. É o momento e o local ideal para você exercitar essas virtudes aqui. E aí Paulo então diz assim, vistam-se disso. Essa é a roupa que vocês precisam. Observe que tudo isso tem a ver com harmonia e paz. Essa roupa vai produzir harmonia e paz no meio de pecadores de uma igreja imperfeita. Ele continua no versículo 15, mostrando que a vestimenta de Jesus produz corações onde reinam a paz e gratidão. Ele diz o seguinte, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E aqui vem o segundo imperativo, o árbitro, o verbo, que esse verbo, obviamente, significa, tem um sentido de julgar, decidir, controlar, governar. E esse é um dos versículos mais mal interpretados e citados de forma errada. É muito comum as pessoas irem tomar alguma decisão e dizer assim, não, eu senti paz no coração, porque a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Esqueça isso, não é isso que Paulo está ensinando aqui. Então, qual é o ensino aqui? Para nós entendermos isso, nós temos que voltar no capítulo 1, versículo 20, onde Paulo vai nos ensinar o que é a paz. Em Colossenses 1:20, ele diz assim, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, aqui nesse versículo, capítulo 1, versículo 20, Paulo fala dessa paz reconciliadora que nós experimentamos em Cristo. Antes nós éramos inimigos, mas agora nós fomos reconciliados com Cristo e colocados dentro de uma igreja de pessoas reconciliadas. E agora ele está dizendo, agora vocês precisam incorporar essa paz, que é compreender aquilo que Jesus fez por vocês, reconciliando com Deus, para que vocês então, essa paz, ela, como ele diz aqui, no versículo 15, aliás, no versículo 15, para que ela então controle a vida de vocês, controle o coração de vocês. Aquilo que Jesus fez por vocês, aquela reconciliação, ela controle o coração de vocês. E observe o restante do versículo. Porque foram chamados em um só corpo, porque vocês foram chamados em uma igreja. Então vocês precisam agora viver como pessoas reconciliadas, onde Cristo reina e controla a vida de vocês dentro dessa igreja. É esse o sentido aqui.
Vocês foram reconciliados e agora vocês têm paz com Deus, porque antes vocês eram inimigos. E essa paz agora, ela precisa controlar o coração de vocês. Porque vocês foram chamados, como ele diz aqui, em um só corpo, em uma só igreja. Não existe dois corpos, duas igrejas. Existe uma igreja que ele reconciliou, que ele deu paz a esse povo. E agora vocês têm que viver como um povo reconciliado. E essa paz, então, vai controlar, vai dirigir vocês. Vocês vão estar sempre lembrando, eu estou em paz com Cristo, e eu fui reconciliado com Cristo, mas eu não fui sozinho, eu fui com os meus irmãos. Nós estamos em um corpo. E ele, agora no final do versículo 15, traz a terceira exortação: e sede agradecidos, ou seja, mostrem gratidão. Mostrem gratidão, mais uma vez o imperativo, que aparece apenas aqui, essa ideia de grato no Novo Testamento, mas que tem esse apelo a essa vida de gratidão. Sejam gratos por essa obra de salvação que Jesus fez, trazendo paz a vocês. E sejam gratos de estarem dentro de um corpo da igreja. Sejam agradecidos por isso. Essa é a maior alegria de um cristão verdadeiro, é estar dentro de uma igreja. Imperfeita, sim, é verdade. A igreja não é um museu de cera de santos, não é. Mas é um hospital de pecadores, com certeza. De pessoas que são chamadas a vestir essa roupa de Cristo e serem luz em meio às trevas. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam disso. A vestimenta de Jesus, esse é o ponto que ele está ensinando aqui, ela vai produzir em vocês essa paz. Cristo vai reinar no coração de vocês, lembrando da paz que Ele conquistou por vocês, e vocês vão viver em paz, como um povo reconciliado, e com gratidão a Deus, e com gratidão por pertencer a esse corpo. E aí no versículo 16 começa o terceiro ponto do argumento do apóstolo Paulo, onde ele vai mostrar que a vestimenta de Jesus produz corações hospitaleiros à palavra de Jesus. Isso gera ensino, adoração e submissão. Veja o que ele diz: habite. Aqui nós temos o quarto verbo exortativo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que coisa maravilhosa! Como é que nós vamos conseguir vestir essa roupa? Como é que nós vamos ter essas virtudes? Como é que nós vamos ter o amor? Como é que nós vamos fazer com que a paz de Cristo reine em nosso coração, em nossos relacionamentos como igreja? Como é que nós vamos viver uma vida de gratidão, sem sermos pessoas que estão reclamando, murmurando, apontando os erros dos outros? Como é que nós vamos conquistar isso? Aqui tem a resposta de Paulo. A palavra de Cristo habitando no coração de vocês. E sempre essa ênfase de coração nos lembra que a palavra de Cristo não deve estar apenas na nossa mente, irmãos. Não é suficiente conhecer. A palavra de Cristo, ela precisa estar em nosso coração. É isso que ele diz: habite ricamente, de forma profunda. Então as verdades do Evangelho, o ensino de Jesus, ele precisa morar na nossa vida de forma rica, de forma abundante. E se nós vermos o texto paralelo a esse que está lá em Efésios 5,18, você observar, inclusive, como eu expliquei nos sermões introdutórios, a carta de Paulo aos Efésios e Colossenses são chamadas de cartas irmãs. E lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que é um texto bem semelhante a esse, Paulo diz o seguinte, 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe como esse texto é semelhante. Então, como é que a palavra de Cristo habita de forma rica em nosso coração? Bom, se nós cruzarmos esses dois textos, nós vamos observar que isso é uma obra do Espírito.
O Espírito atua em nós, fazendo com que a palavra de Cristo habite. Isso é ser cheio do Espírito. É ter a palavra de Cristo sendo vivida de forma plena em nossa vida. Essa é a vestimenta. Então, se você não tem a palavra de Cristo no seu coração, você nunca vai ter as virtudes de Cristo. Você vai ter as virtudes que você tinha antes. Paulo diz, vocês precisam dessa virtude. Habite ricamente. E ele continua, acompanhe comigo. E o que é que essa habitação de Cristo, ou seja, como é que esse imperativo, ele vai usar agora, mais uma vez aqui, alguns particípios, verbos, que geralmente tem essa ideia de modo. Ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Ou seja, essa ideia de instruir, aconselhar, ou ensinar e admoestar, são os meios onde a palavra de Cristo vai habitar de forma grandiosa na nossa vida. Como? Instruí-vos e admoestar, ou seja, exortai-vos mutuamente. É por isso que eu preciso de uma comunidade onde eu estou na igreja, ouvindo a pregação da palavra, e é fundamental o culto público, mas eu preciso também conviver com outras pessoas para que eu possa exercitar essa instrução mútua, essa exortação mútua, pessoas que vão detectar falhas em mim, que vão me exortar, que vão dizer que eu estou errado, e eu humildemente aceitarei aquela correção. Isso é importante, irmãos, na vida de uma igreja. Como é bom quando um irmão chama você e diz, meu irmão, isso que você está dizendo e pensando, está totalmente equivocado. Aquilo que você falou de outro irmão, no meio de tantas pessoas, isso é maledicência, isso é pecado. Você não deve estar falando mal dos outros. Você devia estar orando por ele. Palavras que edificam devem sair da sua boca. É dentro de uma convivência que isso acontece, onde existe instrução e exortação. Essa palavra aqui, aconselhar, tem essa ideia de exortar, esse ensino mútuo, essa exortação mútua. É assim. E além desse ensino mútuo, a palavra de Cristo, veja, a palavra de Cristo está sendo aplicada nos nossos relacionamentos interpessoais, e a palavra de Cristo está sendo aplicada, como Paulo diz, em toda a sabedoria. Ou seja, agora compreendendo como nós aplicamos a palavra de Cristo em situações reais e concretas da nossa vida. É na convivência. Então, se você está desanimado com a igreja de Cristo, e talvez até com essa igreja, você não deveria fazer isso. Você deveria se animar. Porque a igreja é o lugar onde você aprende a amar e a crescer espiritualmente. Não há crescimento fora da igreja. Não há crente fora da igreja. É na convivência. Você precisa conviver. Você precisa conhecer. Você precisa participar. Você precisa parar e deixar de ser um crente dominical e se engajar na vida da igreja. E isso é uma ordem bíblica. Você precisa desse aconselhamento e dessa instrução mútua. E Paulo continua, além a palavra de Cristo, além da instrução e da exortação mútua com toda sabedoria, a palavra de Cristo vai produzir em nosso coração culto ou adoração verdadeira. Veja que eles louvando, ou seja, cantando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, além dessa exortação mútua, a palavra de Deus produz o desejo de adorar corporativamente, com os irmãos, na igreja, cantar. Isso é fundamental. É o terceiro particípio que ele usa. Habite ricamente em Cristo, os meios, instruindo, exortando mutuamente, louvando a Deus. E aqui ele vai usar 3 palavras, salmos, que geralmente eram usados os salmos do Antigo Testamento, hinos
que aparece apenas aqui em Efésios. Geralmente, na língua grega, no mundo grego, era usado para aquelas odes ou louvores oferecidos aos heróis, às divindades gregas. Talvez Paulo, na igreja primitiva, esse termo era muito usado para as músicas cristãs, ou seja, dirigidas e compostas, tendo Cristo como centro, e cânticos espirituais. Existe uma dúvida entre os estudiosos, se são três coisas diferentes, salmos, hinos e cantos espirituais, ou se Paulo está pensando em apenas uma única coisa, está usando uma sinonímia, salmos, hinos e cânticos, considerando que espirituais, como adjetivo, vai qualificar tudo que vem antes. Salmo espiritual, essa é a regra básica, salmo espiritual, hino espiritual e um cântico que era espiritual. Então Paulo, apesar de nós não termos certeza se Paulo está fazendo uma sinonímia ou se está falando três aspectos ou três coisas distintas, ele não explica aqui, mas com certeza ele está mostrando a música na adoração. A palavra de Cristo produz em nós o desejo de adorá-lo, de cantar a Ele, de exaltar o seu nome. Essa é uma obra do Espírito. Em último lugar, ele continua dizendo, com gratidão em vosso coração. Então você aprende a ser grato a Deus, a louvar a Deus, a ter uma vida de gratidão. Crescer juntos. Vocês aprendem juntos, vocês se exortam juntos, vocês adoram juntos, vocês têm uma gratidão a Deus juntos como igreja, como um povo. E ele então conclui essa sessão dizendo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazem em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, ou dando graças ao Pai por intermédio dEle, talvez seja uma tradução melhor. E tudo que vocês fizerem, veja o que Paulo diz, tudo o que você fizer na vida, seja em palavra, quando você abre a sua boca, ou seja em ação, quando você está fazendo alguma coisa, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja na igreja, quer seja em uma roda de pessoas, tudo que você fizer, seja em palavra ou em ação, fazer em nome do Senhor Jesus. O que é que significa isso? Fazer de uma forma que agrade a Cristo. Tudo que você fizer na sua vida, você tem que fazer honrando o nome de Cristo. Então, se você trabalha, você tem que honrar o nome de Cristo. Na sua profissão, você tem que honrar o nome de Cristo. Cada vez que você abre a sua boca, você faz alguma coisa, você honra o nome de Cristo. E você então tem essa atitude de graças a Deus por intermédio dele. É uma vida de gratidão. Porque agora você pode viver para ele. Vistam-se de Cristo. Essa é a roupa maravilhosa que você temos que nos vestir. E a roupa de Cristo é a roupa do perdão. É a roupa de virtudes, onde o amor é central. A roupa de Cristo é a roupa onde nós nos lembramos que fomos reconciliados e devemos viver em paz, como um povo reconciliado, cheio de gratidão. A roupa de Cristo é aquela onde a palavra de Deus, como Ele foi inteiramente submisso ao Pai, nós então somos submissos à sua palavra. A roupa de Cristo é aquela que adora, que glorifica a Deus. A roupa de Cristo é aquela que nos faz ver como igreja, como famílias. A roupa de Cristo é aquela que tem a ver comigo no meu dia a dia, na minha adoração privada, mas também na minha adoração corporativa. A roupa de Cristo integra fé e obras, duas coisas que são inseparáveis. Não existe fé verdadeira sem obras, sem vida, irmãos. E esse é um ensino importante que nós temos que resgatar. A salvação é tão somente pela fé, mas a fé verdadeira é acompanhada de obras. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir aqueles programas de transformação. Geralmente pega uma pessoa bem desarrumada assim na rua, era muito comum há um tempo atrás esses programas. Contrata, leva lá para um cabeleireiro, para uma pessoa que dá uma roupa nova. E depois eles mostram o antes e o depois. Outros programas fazem isso com plásticas, com pessoas que têm algum defeito, e mostram o antes e o depois. E a grande pergunta é,
Se nós tirássemos uma foto espiritual da nossa vida, da nossa roupa, do antes de você conhecer a Cristo e o depois, qual seria a diferença? Será que você se veria irreconhecível e dizer, meu Deus, como eu mudei? Eu não era assim. Essa é uma pergunta que nós temos que refletir nessa manhã. E algumas aplicações aqui desse texto nos ensinam que graça e perdão sempre andam juntos, irmãos. O que Paulo está dizendo é, tornem-se o que vocês foram chamados para ser em Cristo. Vocês foram salvos, vocês morreram em Cristo, vocês não podem mais viver. Tire essa roupa. E essa roupa nova é uma roupa que é governada pelo perdão, por reconciliação. Essa é a estética que o cristão deve buscar. A estética da santidade é a maior beleza na vida de um cristão. Eu sei que todo mundo gosta de se vestir bem, de aparentar, mas essa é a roupa que eu e você precisamos. É uma roupa que foi colocada lá na regeneração, no dia que o Espírito nos transformou. Mas nós somos embelezados pelo Espírito, pela palavra. Nós somos embelezados na vida em comunidade, vivendo em igreja, no meio de pecadores, onde Deus vai nos embelezando. Nós somos embelezados na adoração, no culto a Deus. Nós somos embelezados vivendo no mundo e aprendendo a glorificar a Cristo em nossas palavras e em nossa vida. Nós somos chamados a viver a ética do Evangelho, que é uma ética bela, maravilhosa, de mudança radical, de transformação, de abandono. Nós somos chamados a viver uma nova vida em Cristo. E como povo de Deus, nós somos chamados a essa vida de adoração. Nós somos chamados a nos lembrar que Cristo salvou a sua igreja, Ele está embelezando o seu povo. Então nós temos que nos tornar aquilo que nós fomos comprados para ser. Você não pode mais ser quem você era. E é por isso que nós precisamos estar perto do Senhor, a palavra de Cristo. Se aproxime do Senhor Jesus. Existem hábitos e coisas do velho homem que vão persistindo em nós. E nós precisamos muito da graça de Deus para matar essa velha natureza. Matar essa natureza antiga, corrupta, e nos revestirmos dessa nova pessoa que Jesus nos fez e que nos chama para ser. E a cada dia nós vamos melhorando a nossa roupagem. Mas lá no final, quando o Senhor Jesus voltar, aí sim haverá o embelezamento final na glória. E é por isso que a imagem lá de Apocalipse é sempre de vestiduras brancas, vestiduras perfeitas. Então o nosso alvo é buscar essas vestiduras brancas e nos parecermos com o Senhor Jesus em cada momento da nossa vida. Lembrando que haverá um dia final, onde nós não teremos mais que lutar contra o pecado, mas teremos vestiduras santas, justas e perfeitas, semelhantes a Cristo. Maranata, que Ele venha, mas enquanto Ele não vem, vamos nos vestir dessa roupa que Ele mesmo nos dá e nos ensina. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nos colocamos em Tua santa e bendita presença nessa manhã. E pedimos que a graça do Senhor esteja sobre a vida do Teu povo, para que possamos viver a Tua palavra de uma forma santa e que agrade ao Teu nome. Nos ajuda como igreja, Senhor, a vivermos de uma forma agradável aos Teus olhos. Não basta ser igreja, é preciso viver como igreja, vivendo a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, porque o orgulho, a prepotência, sempre nos fazem achar que somos melhores do que os outros, e sempre nos fazem achar que os pecados dos outros são maiores do que os nossos. Nos dá humildade, paciência, e é por isso que precisamos do poder, da graça do Espírito, para que Ele crie essas influências celestiais em nós, pela palavra, para vivermos de um modo agradável ao Senhor. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém.